Eu sou Silvana Medeiros, desse canal que é o Saúde como Caminho, que todos os dias está aqui junto com você, refletindo sobre a vida, de como a vida pode ser melhor, como a gente pode ter um bom viver. Hoje eu quero perguntar. Eu sempre faço perguntas, como eu já disse em outros vídeos, porque eu sou da linha freiriana e de Sócrates, que a gente acredita que a gente só aprende questionando. São as perguntas que nos movem, são as perguntas que despertam nossa curiosidade para a gente entender a vida e encontrar novas maneiras de estar aqui, novas maneiras de se relacionar, novas maneiras de trabalhar, novas maneiras de estudar. Para você, é mais importante a liberdade ou a igualdade? Nos relacionamentos, é muito importante você ter essa compreensão. Eu já disse aqui em outros vídeos que eu sou professora e uma das minhas áreas é a administração pública. Então, na universidade, quando a gente trabalha isso, eu trabalho o conceito da democracia. Se vocês, a gente fala muito de democracia e a gente tem muito orgulho, né, de viver no sistema democrático. Nos últimos tempos, inclusive, alguns valores da democracia foram questionados e a gente se mantém firme na importância da liberdade. Mas tem um outro valor que, segundo Norberto Bobbio, que é um dos maiores pensadores sobre a democracia, é um italiano maravilhoso, já faleceu. Ele disse que existem dois valores que são os pilares da democracia, que é a liberdade e a igualdade. E o que é que tem isso a ver com os relacionamentos? Para Norberto Bobbio, na própria democracia, a democracia ela vai ser melhor, ela vai ser mais eficiente, ela vai ser mais saudável, mais, vamos dizer, forte no sentido do seu equilíbrio, da sua eficácia, se esses dois valores estiverem em equilíbrio. A igualdade, né, entre as pessoas, ou seja, não houver tanto distanciamento econômico e social, houver um certo equilíbrio na sociedade. Claro que vai ter pessoas mais ricas, pessoas com mais dinheiro, pessoas com menos dinheiro, mas não um desnível tão assim exagerado como a gente vê em nossas sociedades, né? Aquele miserável que não tem o que comer e aquele que não tem onde colocar dinheiro, gasta com futilidades, que compra jatinhos, que compra carros de milhões. Então, esse desnível para Norberto Bobbio aponta um desequilíbrio na democracia. E o que é que tem a ver isso com relacionamentos pessoais? Gente, assim como está o pequeno, está o grande. Assim como está embaixo, está acima. Isso é até um conhecimento esotérico. Para que nossas relações pessoais elas sejam saudáveis, elas precisam ser o quê? Democráticas. Uma relação ditatorial entre duas pessoas, onde só um manda e o outro obedece, isso vai dar errado. Porque uma hora ou outra alguém vai se rebelar, quem obedece vai se rebelar, quem manda não vai gostar, vai ficar chateado e aquela confusão, e aí os conflitos vão adoecendo a relação. Eu sei que vocês compreendem bem isso, né? Eu sei que as pessoas que me acompanham se relacionam, porque todo ser humano precisa relacionar-se e que já percebeu isso, que quando alguém só manda e outro só obedece, uma hora isso entra em conflito, porque o outro vai se fortalecendo e ele quer também poder. E aí começam os conflitos de poder. Então, a democracia no relacionamento pessoal também é pautada nesses dois valores, a igualdade e a liberdade. Eu já falei em alguns outros vídeos como isso é importante. Tem uma amiga que ela está muito rígida no sentido de que não, todo mundo tem que ser igual, todo mundo tem que mandar igual, todo mundo tem que pensar e sentir, fazer tudo igual. Gente, isso não é possível. Em cada situação da nossa vida, dentro dos relacionamentos, e eu repito que é qualquer um deles, pais e filhos, irmãos, amigos, companheiros de jornada, vai ter situações que um precisa assumir a responsabilidade porque domina o conhecimento, porque tem mais dinheiro, porque está com mais tempo, porque está com mais vitalidade, não importa. Seja lá o que essa pessoa, um dos dois tem para assumir determinada responsabilidade, isso naturalmente vai acontecer. E o outro que tem menos precisa ter humildade nesse momento para reconhecer que o outro está mais preparado para
tomar a dianteira daquela situação, ou seja, conduzir a resolução de um problema, seja uma situação com o filho, seja uma situação financeira, seja uma situação no trabalho. Você precisa ter humildade para dizer, olha, fulano, amiga ou amigo, assume isso aqui que eu vou, tu me dá as orientações que eu vou te ajudar a resolver e nós já resolvemos juntos. Mas eu ainda não domino o conhecimento ou a força que você tem, então, por favor, assuma. Ou em outro momento, ou não, e em outro momento, vice-versa. A outra pessoa que assumiu aquele lugar vai ter humildade para dar ao outro, né, para pedir ajuda ao outro, porque o outro, no caso, noutra situação, vai ter mais força, mais habilidade, mais conhecimento e assim, né, vai se acontecendo essa dança entre eu conduzo, eu sou conduzida, eu conduzo, eu sou conduzida. Então, é uma dança democrática, porque, na verdade, existe uma igualdade aí. As duas pessoas são duas pessoas adultas, duas pessoas que pagam suas contas, duas pessoas que são responsáveis pelas suas próprias escolhas, assumem a responsabilidade pelas consequências das suas escolhas. Então, para haver igualdade, as duas pessoas têm que estar no mesmo patamar, vamos dizer, de amadurecimento. É esse amadurecimento emocional e psicológico, mental, que vai colocar a gente numa situação de igualdade. Como numa sala de aula, gente. Todo mundo que está cursando uma mesma disciplina ou fazendo um mesmo curso, quando você é aceito num curso, subtende-se que você tem um nível de maturidade para acompanhar aquele curso. Inclusive, na universidade, eles têm um instrumento que é o nivelamento. Às vezes você se inscreve, principalmente em disciplinas de mestrado ou doutorado, às vezes há uma falta de nível entre aquelas pessoas que estão ali, se inscreveram para a disciplina. Então, se faz uma espécie de retrospectiva sobre o conteúdo que existia ali, que está relacionado ao conteúdo que vai ser dado na disciplina, ou seja, faz separa-se um período desse tempo, do curso, da disciplina, para fazer uma retrospectiva para poder a gente chegar num grau de nivelamento. E aí o curso fluir como uma democracia baseada nesse equilíbrio entre a igualdade e a liberdade de expressão, que é o outro valor que deve pautar nossas relações. Nós precisamos nos sentir fortalecidos ou fortalecidas para falar, para se colocar, para dar nossa opinião, para ora dizer sim, ora dizer não. Então, esse lugar, essa democracia no relacionamento, que ela, né, deveria haver uma democracia no macro, né? Estou falando da democracia, como seria bom, como é saudável que aconteça essa democracia nos relacionamentos interpessoais e, claro, se aplica a mesma ideia nos relacionamentos que são populacionais, sociais, de grande montante de pessoas, né? Nas cidades, nos estados, nos países, ou seja, quanto mais houver um nível de igualdade de poderes, de condições, de se entender o que está acontecendo para poder opinar, para poder se posicionar nas situações, mais essa democracia vai funcionar. Mas voltando para os relacionamentos, então procure olhar, faça uma avaliação de como você tem se comportado em seus relacionamentos. Perceba se você está colocando esses valores como bússolas para nortear sua conduta nas suas relações. Você está escolhendo pessoas com um nível de amadurecimento, né, igual ao seu. Você está compreendendo, você consegue entender quando você está lidando com pessoas que às vezes a gente tem que lidar, inclusive no trabalho, no estudo, com pessoas que estão em níveis diferentes de amadurecimento. E isso não é ruim nem bom. Na verdade, isso é amoroso. Reconhecer esses desníveis e aprender a lidar, né? E aí eu falo isso em outro vídeo, né? Porque vai precisar de um aprofundamento para que eu vou explicar um pouquinho como é que vocês podem lidar com pessoas que têm níveis diferentes de amadurecimento do seu. Que você tem um nível de amadurecimento e, olha, tenha cuidado. Não se coloque por cima, não. Seja bastante sincera e seja verdadeiro consigo mesma
verdadeira consigo mesmo para avaliar qual o seu nível de amadurecimento. Porque só quando você consegue avaliar seu próprio nível, você vai poder olhar o nível de amadurecimento do outro. E isso não é julgamento. Isto é uma forma de você viver melhor, de você viver uma democracia nas suas relações. Mas eu vou aprofundar esse tema. Se eu esquecer, vocês me cobrem, viu? Porque eu estou aqui numa relação também de equilíbrio. Eu sei que eu estou falando. Quem me segue são pessoas que já estão conscientes da importância desse autoconhecimento, conscientes da importância de aprender a lidar consigo e com os outros para a gente ter uma vida melhor. Então, me cobrem, eu vou aprofundar essa questão de como, né, que ferramentas, que modos você pode ter para lidar com pessoas que você percebe que está num nível de amadurecimento, seja lá em que área da sua vida, seja financeira, seja emocional, seja mental, diferente do seu. Porque você vai ter que saber lidar. Primeiro saber ler essa diferença e depois aprender a lidar com essa diferença. Me cobrem. Gente, eu termino o vídeo sempre dizendo que se vocês gostam dessas minhas reflexões, que saibam que são feitas com muito amor, por mim e por vocês, para a gente caminhar em uma vida melhor. Se vocês gostam, compartilhem nas redes sociais, dê um like aí pra gente, se inscrevam no canal, quem não se inscreveu ainda. Acione o sininho aí que tem para receber as notificações quando a gente publica os vídeos, ok? Beijo grande e até o próximo.